Olá, turma D, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos para mais uma aula hoje de tecnologias digitais. E hoje eu trago para vocês um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje a gente vai falar sobre os computadores e como eles chegaram a se tornar esse importante meio de comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então vamos lá, então? Antes de a gente começar a nossa aula, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Alguém já parou para pensar ou teve curiosidade de pesquisar por que o nome do computador se chama computador? Por que que ele recebeu esse nome? Vamos descobrir junto na aula, então? Vamos nessa? Essa é uma imagem que eu trago para vocês do primeiro computador inventado. Pode não parecer, mas é um computador. Cheio de cabos, parecendo mais alguns armários aqui, mas na verdade esse é um computador. Ele tinha uma função totalmente diferente do que a gente conhece como computador hoje em dia. A função principal desse computador, gigante, já que ele ocupava um prédio todo praticamente, era realizar cálculos matemáticos. Ele realizava contas, então ele calculava dados. E por isso ele recebeu o nome de computador, que vem de computar, ou seja, computar dados. Então ele relacionado aos números, a área matemática aí no meio da informática também, hein? Então a principal finalidade dele era computar dados, realizar cálculos matemáticos. Só que ele tinha alguns empecilhos nele, ele consumia muita energia, era muito grande, e por isso, então, ele ficava restrito apenas aos órgãos governamentais. Então ele não tinha, você não comprava esse aparelho, ele era só para órgãos governamentais. Ele só vem a ser vendido lá nas outras gerações sequentes. Então, esse era o primeiro computador. Esse aqui é o ENIAC, é o primeiro computador de maneira com linguagem digital que a gente fala. Não o digital que a gente conhece hoje, mas naquela época o digital era um pouco diferente, era um pouco mais rústico. Hoje em dia, quando a gente fala digital, a gente já pensa em alta tecnologia, mas não. Esse computador é o ENIAC. Ele tinha alguns problemas, mas ele já era um pouquinho mais avançado que o primeiro. Ele tinha uma linguagem um pouco mais simples, mas era bem mais rápido que o anterior. E era mais fácil de programar, mas mesmo assim ele ainda demorava dias para ser reprogramado, para mudar uma função ou realizar um cálculo diferente do primeiro. Ele era bem grande, né? Vamos lá, então? Essa é a segunda geração. Essa geração já vem para as indústrias também. Então, esse computador ele sai dos órgãos governamentais, exclusivamente dos órgãos governamentais, e vem para as fábricas também. Ele já vem com a linguagem diferente, vem diminuído, ou seja, ele vem bem menor que o anterior. Olha o tamanho desse outro aqui. Aqui ele vem. Lembrando que essa imagem aqui não é o computador todo, é apenas uma parte dele. Aqui mais para frente eu trago aqui a imagem. Esse é o computador como um todo. Se você observar o fundo, essas imagens que parecem alguns armários, na verdade, são os outros componentes do computador. Mas mesmo assim, ele já vem bem menor do que o anterior, bem menor do que o ENIAC. Aqui eu trago para vocês também alguns modelos da época que ficaram bem populares da época. O IBM 1620 e o IBM 1401 são dois modelos que se popularizaram na época nas indústrias. Lembrando que nessa época o computador ainda estava restrito às indústrias e aos órgãos governamentais. Logo depois veio a terceira geração, e com isso, uma diminuição de tamanho mais drástica ainda, ele passa a ficar bem menor ainda. Então, aqui eu tenho duas imagens para vocês verem como eles diminuíram de tamanho, mas ainda assim era muito grande. E nada parecido com o que a gente conhece hoje com o computador tradicional que a gente utiliza em casa. Aqui a função dele ainda era comandar as máquinas nas fábricas e realizar cálculos matemáticos. Então ele ainda tinha uma função diferente do que a gente conhece e utiliza hoje em dia. Aqui, também na terceira geração, um pouco mais no final, quase indo para a quarta geração, começam a vir os computadores como a gente conhece. Ainda não estavam nas residências, até pela dificuldade da internet, dessas questões técnicas, e também não tinha muita funcionalidade eu ter esse computador em casa, já que eu não tinha acesso à internet, então ele ficava restrito às fábricas ainda, mas já vem os primeiros modelos parecidos com o que a gente conhece hoje, que a gente vai ver da quarta geração. Aqui na minha direita, eu tenho um computador tradicional, parecido com o que a gente tem hoje com os computadores de mesa que a gente fala, e na minha esquerda eu tenho um computador móvel. Seria como se fosse um notebook hoje em dia, que eu posso levar ele para os lugares. Mas percebe que ele parece um caixote, parece mais um caixote, que eu abri ele, tem um tecladinho lá,
e esse é um computador. Sim, eram dessa maneira os computadores nessa época, bem rústicos e bem diferentes do que a gente conhece hoje. Os computadores residenciais, como a gente conhece, só vieram depois, na quarta geração, com circuitos integrados, com a invenção dos microchips, então os componentes diminuíram e, consequentemente, o computador também diminuiu e aumentou-se a qualidade. Então, os computadores começam a chegar nos lares, começam a chegar nas residências, nos comércios e assim por diante. Esses computadores, apesar de serem mais modernos, eles ainda tinham um acesso muito lento à internet devido à qualidade da internet da época. A internet rápida, como a gente conhece hoje, o 3G rápido no celular, aí só veio lá nos anos 2000 para cá. Nos anos 90 ainda era uma internet de escada, extremamente lenta, que e principalmente não tinha sinal em todos os locais. O sinal era restrito geralmente às grandes cidades. Se você morasse numa cidade pequena, como era o meu caso, internet lá era só na prefeitura e fórum, e olhe lá, ainda quando se tinha sinal na cidade. Então, foi um processo bem lento até a internet ser democratizada e os computadores também passarem por um processo de popularização. Sem contar que ele era muito caro também. Para você comprar um computador que não tinha tantas funções e era extremamente caro, ficava inviável. Então, eu trouxe aqui alguns modelos tradicionais que surgiram na época. Aqui eu tenho alguns modelos dos tradicionais dos anos 90. Apesar de serem rústicos ainda, mas já eram os computadores mais parecidos com o que a gente tem hoje. Se você perceber aqui embaixo, aqui, nessa terceira foto, na segunda foto do meio aqui, esse computador preto, você vai ver que o teclado dele é bem grosso, bem diferente do que a gente tem hoje, um monitor pequeno, totalmente diferente, mas o princípio era o mesmo já. Então, como ocorreu nas aulas passadas que eu passei para vocês os outros meios de comunicação, o processo de evolução ele foi gradativo. A partir dos anos 2000, esses computadores começam a acelerar esse processo de evolução até chegar nos computadores que a gente conhece hoje. Eu trouxe aqui para vocês verem aqui 25 anos de diferença entre o protótipo dos primeiros notebooks que surgiram, que eram os computadores móveis, até a gente chegar nos computadores atuais, que eu estou utilizando aqui, inclusive, para gravar essa aula para vocês. Percebe o tamanho e a diferença de um para o outro? Um bem grande, grosso, pesado, o outro já fininho, bonitinho, como a gente conhece hoje. Isso demorou cerca de 25 anos. A maneira de se armazenar arquivos também mudou drasticamente. Hoje em dia é comum você pegar o pendrive lá com as músicas, coloca lá no som e toca as músicas que você gosta lá, né? Antigamente não se tinha isso, ou você comprava uma fita cassete ou um CD. Os arquivos eram armazenados nesses disquetes aqui e transportados de um computador para o outro ou vice-versa. Só que o tamanho desses arquivos era muito pequeno, porque não tinha espaço nesses disquetes. Por exemplo, quando eu era criança, a gente comprou um jogo que, para você instalar esse jogo no computador, eram 12 disquetes desse daqui, para você ver o tamanho dele. Hoje em dia, um celular, você baixa um joguinho lá, bem maior do que se tinha nessa época. Então, a maneira de se armazenar também se transformou nesse período. Aqui a gente tem os modelos tradicionais de pendrive, né? E aqui a gente tem o que era utilizado na época. Antes de chegar ao pendrive, ainda veio o CD-ROM, até chegar depois no pendrive. Aqui eu trouxe para vocês também alguns modelos de mouse, bem antigos, bem diferentes do que a gente conhece hoje. Aqui um mouse tradicional que eu estou utilizando para gravar essa aula aqui com vocês. E aqui a gente tem mouses antigos, todos eles de maneira analógica ainda. Os mouses digitais só começam a surgir lá nos anos 2000, como a gente conhece hoje. A gente tem aqui dois modelos aqui quadradinho, um mais tradicional, como a gente tem hoje, e um outro aqui com essa bolinha azul, bem estranho aqui, diferente, né? Mas todos eles são mouses. Para finalizar nossa aula, então, vamos para a nossa atividade. Então, a gente viu hoje a importância do processo de evolução dessa tecnologia até a gente chegar hoje aqui nesse computador que eu estou gravando essa aula com vocês aqui. Foi um processo lento e gradativo, mas que hoje se popularizou. Hoje em dia o acesso ao computador, o acesso à informática é bem mais amplo do que anos atrás. Isso vem democratizando bastante os meios de comunicação. Vamos lá para a nossa atividade, então? Pega o caderno de vocês, faça o cabeçalho, coloque data e vamos para nossas atividades, então. Na atividade 1, você vai desenhar as imagens abaixo, escreva o nome de cada aparelho e em seguida escreva a função de cada um deles.
Qual a função do notebook? Qual a função do computador? Qual a função da impressora? Vamos ver então? Número 2. Por que esse aparelho recebeu o nome de computador? Por que o computador recebeu o nome de computador? Lá no comecinho da nossa aula a gente esclareceu isso, hein? Você usa ou já usou o computador ou notebook? Se sim, o que você costuma fazer usando esses aparelhos? O que você faz no computador, no notebook? Qual que é a rotina sua de uso desses aparelhos? Conta pra gente aí. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Tchau, tchau.